Médico não prescreve conduta fisioterapêutica. E aí, o que fazer? Por onde a gente começa? O que a gente avalia nesse paciente? Você é capaz de saber quantas sessões o seu paciente vai precisar. E isso aqui já caiu em desuso. Não faz mais avaliação postural no seu paciente. Sobre como tratar epicondilite lateral com segurança. É o que você vai aprender hoje nessa aula aqui no nosso quarto episódio do Diploma em Ação. Olá, físio! Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Diploma em Ação. Nós estamos aqui no nosso quarto episódio e hoje nós vamos falar sobre como tratar epicondilite lateral com segurança. Então, imagina aqui comigo que chegou para você um paciente com muita dor nessa região lateral aqui, né, do cotovelo, uma dor no cotovelo, reclamando que essa dor pode estar irradiando, que essa dor está atrapalhando ele a fazer suas atividades do dia a dia, como por exemplo escovar dente, pentear o cabelo, comer, se alimentar. Ele está tendo fraqueza na hora que vai segurar um copo. Então imagine esse paciente e que aquilo incomoda demais. Sabe? Toda vez que ele vai fazer algum movimento de prono e supinação dói. Se ele vai pegar algum objeto, se ele vai pegar o neto, então ele está sentindo muito incômodo. Imagina esse paciente. E ele já fez de tudo. Já tentou outras terapias, já foi no médico, já fez infiltração, já fez várias terapias, já fez vários tratamentos e não conseguiu resolver. Mas ele te procurou e agora ele está atrás de uma solução. E aí, o que fazer? Por onde a gente começa? O que a gente avalia nesse paciente? Quais são os principais pontos que nós devemos observar no paciente para poder elaborar um bom plano de tratamento? E aí sim gerar resultados rápidos, resultados duradouros. O que a gente faz nesse tipo de paciente? Bom, é o que você vai aprender hoje nessa aula aqui no nosso quarto episódio do Diploma em Ação. E para quem ainda não me conhece, eu sou Rayane Marques, sou fisioterapeuta, especialista em avaliações, especialista em traumato-ortopedia, mestre em ciências da reabilitação e desempenho físico-funcional e há 9 anos eu venho aqui reabilitando vidas, devolvendo a vontade de viver para as pessoas através da nossa linda profissão. E há uns 4 anos, além do consultório, eu venho transformando vida de fisioterapeutas. Eu venho entregando a segurança para essas fisioterapeutas tirarem o seu diploma da gaveta, para elas começarem a atuar e se tornarem referências, saindo do zero. Então esse programa aqui é para toda fisioterapeuta que acabou de se formar e se sente insegura em atuar, para aquela físio que já está formada há algum tempo e ainda nunca atendeu, nunca atuou, ou aquela que atuou um tempo e por consequências da vida alguma coisa aconteceu, você parou de atuar e você quer retomar os seus atendimentos. Então esse programa aqui vai te ajudar nisso. Toda terça e quinta, às 6 horas, às 18 horas, sai um vídeo novo aqui no canal. Mas antes, vai lá, Angelina Jolie, pede aí, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no meu canal, ativa as notificações para você receber sempre, né? Toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ser notificada. E compartilha esse vídeo também com aquela físio que formou com você, que se sente insegura. Então bora fortalecer o canal aqui pra gente poder atingir um máximo de fisioterapeutas, pra gente poder ajudar um máximo de fisioterapeutas que se sentem inseguras por aí. Então, epicondilite lateral. Olha, eu vejo muitos profissionais, muita gente atuando, tratando a epicondilite com protocolos, com atendimentos padronizados. E eu já falo de antemão, esses protocolos não tratam os pacientes, eles não vão gerar resultados. Por quê? Existe um grande segredo, um grande detalhe nos pacientes com epicondilite lateral e é por isso, por não saber identificar esses detalhes, por não saber analisar esses detalhes,
o que que acontece? Os tratamentos são fracassados. Os tratamentos demoram para ter resultados. Então você já ouviu, já conhece, hoje você já viu algum paciente, alguém reclamando com essa incapacidade, com essa dor, com esse diagnóstico, né, com epicondilite lateral ou epicondilite medial. E aí ele relata essa dor para você e fala que tá tratando e que já tem anos que tá tratando e nada resolveu. Que já tem anos que vem tomando remédio, que é só ir lá jogar o tênis dele, que a dor volta e tudo desencadeia e aquela dor não passa. Então é um tipo de disfunção, é uma patologia que, se a gente não tiver um olhar clínico, um olhar aqui especializado, que graças a Deus só nós fisioterapeutas temos esse olhar clínico, que é você analisar todas as compensações que o seu paciente apresenta. Se você não souber fazer isso, se você não souber identificar, o seu paciente vai ficar tendo dores recorrentes. A dor dele vai ficar indo e vindo. Então, sabe aquele paciente onde ele chega para você um dia falando que a dor dele é nota 10, não tá conseguindo mexer, passa uns 3 dias, a dor alivia um pouquinho, mas depois volta. Então, sabe essa dor oscilante? Um dia tá 10, outro dia tá 5, outro dia tá 8, outro dia tá 0. Isso aí é consequência de um tratamento nas causas erradas. Então, quando a gente trata as causas erradas das dores dos pacientes, ele vai ficar relatando essa dor. Ele vai ficar tendo essa ida e vinda de dor, essa oscilação. E o que eu falo de causas erradas? Normalmente, o que a gente vê quando se trata de um paciente com epicondilite lateral? A gente vê o quê? O fisioterapeuta tratando somente ali o local da lesão e aqui o membro superior onde está a lesão. Então a gente vê muito alongar toda essa região, alongar aqui, né, os flexores, extensores de punho, fortalecer flexores, extensores de punho. A gente vê só um tratamento aqui focado em braço, antebraço e só. E nessa região aqui do epicôndilo, coloca um gelo. Já vi pacientes relatando que o tratamento foi por gelo, põe TENS, ventosa, faz uma liberação ali com uma raspagem, faz uma liberação miofascial manual mesmo, ou com algum instrumento, faz um agulhamento a seco. Já vi de várias coisas. Só que aqui que entra o detalhe. Você precisa descobrir quais são as causas. Porque tratar somente aqui não vai funcionar. Tratar somente esse local aqui onde o paciente relata a dor e aonde ela irradia não vai adiantar. Então, o primeiro passo, eu vou te passar aqui, vou te falar vários passos que você já vai sair dessa aula com outra visão, com outro olhar e vai aplicar no seu próximo paciente aí com epicondilite. Você já vai se sentir mais segura para ir atender esse paciente, para poder resolver o problema dele de uma forma rápida e não só rápida, duradoura, para essa dor nunca mais voltar. Então, olha só, presta atenção. Um grande detalhe dos pacientes com epicondilite lateral está no complexo do ombro. Então, a grande maioria apresenta alguma alteração ou disfunção no ombro. E aí eu te pergunto, você avalia o ombro do seu paciente com epicondilite? Ou já passou pela sua cabeça? Ou você aprendeu isso na faculdade? Não, porque a faculdade não ensinou isso para nós. Então eu também já fui estudante, eu também já fiz a minha graduação. Na minha graduação, eles ensinaram a fazer protocolos. Primeiro você alonga, depois você analgesia, faz técnicas, né, analgésicas. E com o tempo vai acrescentando alguns exercícios, mas só que de fortalecimento de flexores e extensores de punho. Então ficava lá o paciente com QPzinho, né, para cima, para baixo. E aquilo, eu tinha esse paciente, eu atendia esse paciente no estágio, e quando eu fui ver, aquele mesmo paciente já estava ali há mais de 4 anos, tratando a mesma coisa. Então eu te pergunto também, quando você atendeu os seus pacientes, não precisa ser de epicondilite não, qualquer outro paciente aí que você atendeu, no estágio, era a primeira vez que ele estava recebendo atendimento, ou você já pegou um paciente que já estava ali há anos sendo atendido, ou seja, a turma anterior atendeu ele, a passada atendeu ele, você também estava atendendo, você saiu aqui, entrou depois, atendeu ele. E aí, por que isso acontece? Porque
Porque a faculdade não ensina a gente a raciocinar. A faculdade não ensina a gente a descobrir o que eu chamo de causas primárias da dor. Então, quais são essas causas primárias? São aquelas compensações que estão por trás dessa dor atual. A dor atual é a causa secundária da dor. Então, olha só, o paciente relatar a dor aqui no epicôndilo lateral ou medial, isso aqui é a causa secundária, tá? Então, aqui é onde tem o motivo, ali que está realçando a dor, é ali que a dor se manifestou. Mas a gente tem que pensar, quais são as causas primárias? O que são as causas primárias? As compensações músculo-esqueléticas em áreas, em articulações adjacentes, que com o passar do tempo, essas alterações, elas vão sobrecarregando outras estruturas. Então, o principal vilão é o nosso complexo do ombro. Então, a escápula com pouca mobilidade é uma causa primária que pode estar 100% relacionada com essa epicondilite lá do seu paciente. Então, por isso que a gente precisa analisar essa escápula, a gente precisa analisar as vértebras cervicais, as vértebras torácicas, toda a articulação aqui do ombro, né, o complexo do ombro. Então, a gente tem que analisar como anda a congruência aqui da nossa articulação glenohumeral, como anda a mobilidade de toda essa articulação, como está aqui a nossa clavícula, está com pouco movimento, ela está verticalizada, ela está horizontalizada. Isso tudo vai influenciar lá no epicôndilo, isso tudo vai trazer alteração lá no epicôndilo do seu paciente. E aí ele vai relatar essa dor. Então não basta eu vir aqui e querer fazer técnicas locais se eu não souber analisar isso aqui, se eu não souber identificar todas as alterações que ele apresenta. Beleza? Esse é o primeiro passo que você tem que ter em mente para você gerar resultados rápidos. É colocar na sua cabeça o quê? Toda a causa, toda dor do paciente é a causa secundária. Dor na lombar, dor no ombro, dor na cabeça, dor na cervical, dor no pé, no tornozelo, no joelho. Isso aí é a causa secundária. Ele chegou para você com esse relato de dor. Então ali já é onde a dor manifestou. Aí a gente precisa agora pensar, quais são as causas primárias? Toda dor, ela não é causada por só não tem uma causa só. Então o epicôndilo aqui, a gente já sabe, se a gente der um Google aqui agora, vai aparecer lá, epicondilite lateral, a inflamação do tendão que vai passar em cima do epicôndilo, vai estar toda essa descrição. Ótimo, mas por que está inflamado? O que está por trás? Não é só a gente saber isso. Isso aí o Google traz. Esse raciocínio de descobrir as causas, as compensações primárias, que vai fazer um grande diferencial, que vai te deixar segura na hora de atender, e é isso que vai te tornar referência, porque você vai passar a entregar resultados mais rápidos, resultados duradouros. Então já é começar na profissão, já é colocar o diploma em ação com segurança e com resultado, se tornando referência, se destacando aí da média dos fisioterapeutas que estão atuando hoje. Então, só atuar aqui, saber a causa, só saber o que acontece, igual lá na hérnia de disco, o extravasamento do líquido, né, interdiscal que pode estar ali pinçando o nervo, ótimo. Mas o que está por trás disso? Quais são as outras compensações, as outras alterações? É isso aqui que eu te ensino a pensar, raciocinar. E você sair daqui já com esse leque, com isso na sua cabeça, de que eu tenho que descobrir as causas primárias da dor do meu paciente. Eu tenho que saber o que está acontecendo com o meu paciente. Então, físio, presta atenção aqui. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Não existe colocar a mão no paciente, querer tratar o paciente antes de fazer uma boa investigação da dor dele. Entendeu? Repete comigo. Não, vou falar bem pertinho. Não existe colocar a mão no paciente antes de descobrir todas as causas dessa dor, antes de investigar as causas da dor do seu paciente, antes de avaliar. Mas avaliar não é só colocar esse paciente aqui em pé
e olhar para ele e colocar ele aqui parado, igual um 2 de paus, e avaliar ele assim de frente, de lado, de costas. Isso não é avaliação fisioterapêutica. Isso aqui já caiu em desuso. Não faz mais avaliação postural no seu paciente, porque isso não resolve. Não existe uma postura ideal. A avaliação postural já caiu por terra. Se você está fazendo avaliação postural no seu paciente com epicondilite lateral ou com hérnia de disco, com qualquer disfunção, você já está pecando, você já está errando na sua avaliação. Já não é isso. Não se faz avaliação também perguntando para o paciente como tudo começou. Tem que ter perguntas estratégicas, perguntas focadas, perguntas onde vão guiar o seu raciocínio para você descobrir essas causas primárias da dor. Então não é perguntar por perguntar. A anamnese, ela deve ser uma anamnese estratégica, você tem que ter objetivo nas perguntas. Por que você está perguntando isso? Se o paciente responder A, para que caminho você segue? Se o paciente responder B, que caminho você segue com essa anamnese? Outra, se é um paciente idoso, você tem que fazer perguntas diferentes de um paciente atleta. Tô com 2 pacientes aqui, Dona Maria, Senhor Joaquim. A Dona Maria é uma senhora de 80 anos com epicondilite lateral. O Senhor Joaquim já é um jovem de 40 anos, coisa boa, que está jogando tênis. E aí ele lesionou, os 2 têm epicondilite lateral. Que pergunta que eu vou fazer para Dona Maria? Vai ser diferente das perguntas que eu vou fazer para o senhor Joaquim. Eu não vou fazer perguntas iguais para eles. Vão ser perguntas diferentes, perguntas específicas, porque ela é uma idosa, ela é mulher, ele é homem e é um atleta, é meia idade, jovem. Então isso tem que estar no seu radar também, quando a gente fala de atendimento seguro, de atendimento com resultado, de se tornar referência. É você ter esse passo a passo, é você ter um caminho, um método claro, te guiando, te mostrando ali o que você vai perguntar, o que você vai analisar. Então as perguntas, elas é o primeiro passo. O primeiro passo é saber quais perguntas você vai fazer. E essas perguntas, elas não devem ser essas perguntas aí padronizadas da faculdade, não, que a gente perguntava para qualquer um. Não, esquece. Lá na faculdade serviu para te ensinar, para você aprender o beabá. Agora, lá, eles não montam, não conseguem linkar os bloquinhos. Por isso que a gente sai da faculdade cru. Por isso que a gente sai da faculdade sem confiança, sem segurança, sem saber raciocinar, sem saber linkar o que está acontecendo no paciente, porque eles ensinam pra gente através de bloquinhos. E eles não ensinam a gente a juntar esses bloquinhos. Mas tá tudo bem, tem que ser assim. Se eles não ensinarem em bloquinhos pra gente também não vai aprender. Porque é a primeira vez que a gente está aprendendo aquilo, a primeira vez que a gente está ouvindo falar sobre aquilo. Então tem que ser em bloquinhos. Tem que ser bem ali no beabá, bem simples, bem fácil de entender, para a gente poder conseguir aprender. Então, a faculdade, a avaliação da faculdade, ela é didática. É algo ali para a gente poder aprender, é um beabá. Agora, vir para o mercado de trabalho, querer se tornar referência usando aquela avaliação da faculdade, aí você não consegue isso não. Porque lá é muito simples, é muito beabá. Aqui, para você se tornar referência, para descobrir o que seu paciente tem, você precisa aprofundar nessa investigação. Você precisa saber, ter esses conceitos aí na sua cabeça de que onde o paciente relata dor é a causa secundária. A gente precisa investigar as causas primárias. Toda dor, existem várias causas que provocam ela. E se a gente não souber buscar uma por uma e vir tratando uma por uma, a dor dele não melhora. Não melhora. E eu sou a prova viva disso. Sabe por quê? Porque eu vivi durante 3 anos atendendo assim, capengando de pacientes, porque eu não tinha pacientes, ninguém me indicava, eu tinha pouquíssimos, tinha cerca de 2 ou 3 pacientes, passava um aperto danado, queria desistir da profissão porque eu não tinha dinheiro nem para fazer um lanche, ficava tudo ali, cobrava R$30 em atendimento, às vezes nem cobrava, avaliava de graça, mas a minha avaliação era o quê? A avaliação da faculdade, aquela avaliação lá, fazia avaliação postural, coisa que não funciona. E aí ficava nessa, capengando. A dor do paciente ficava indo e vindo, eu ficava perdida, não sabia o que estava acontecendo, não sabia o porquê que a dor dele não tinha melhorado.
e ficava sempre ali. O que aconteceu? Por onde eu começo de novo? Então eu sei muito bem o que é passar esses perrengues sem ter uma evolução, sem se tornar referência, sem receber indicações, porque eu vivi isso. E aí foi quando, não sei se vocês conhecem aqui a minha história, que foi quando eu tomei um banho frio, quando aconteceu o caso com meu pai, que meu pai travou a coluna e eu não soube o que fazer, eu travei, eu congelei, eu já tinha ali tempo de formada, eu já tinha 3 anos de formada, eu já tinha prática, porque eu já atendia em 2 clínicas, tinha alguns pacientes, mas atendia pilates, tinha um contato ali só com pilates, mas assim, já tinha desbloqueado aquele medo. Então, não é prática, não é tempo que faz você ficar insegura. Não é isso que vai destravar o seu medo. Ah, Rayane, eu preciso de mais tempo para poder me sentir segura, que eu preciso de mais prática. Não é isso. Você precisa de um passo a passo, claro, te guiando, te mostrando o que fazer. Isso vai destravar o seu medo. Voltando na minha história. Então eu já tinha tempo, já tinha prática, já tinha uma pós-graduação. Ah, toquei num ponto, pós-graduação. Todo mundo acha que eu vou fazer uma pós para me sentir mais segura. Eu vou fazer uma pós porque a partir da pós eu vou me sentir mais preparada. Nananina, não. Elas também não te preparam para isso. Elas não te deixam mais segura, confiante para isso. Ela te dá um título. E tá tudo bem o título. Mas aí se a sua vontade, a sua prioridade hoje é começar a atender, colocar o seu diploma em ação, a pós não vai te dar isso. Você vai ficar lá 1 ano e meio fazendo pós e ainda assim insegura dentro de casa com seu diploma guardado na gaveta e trabalhando em outras áreas com o diploma guardado na gaveta. Porque não é a pós que te dá segurança. Eu tinha essa pós. Eu falo com propriedade porque eu passei por isso. Eu tinha pós. E quando meu pai travou a coluna, eu não soube o que ele tinha, eu não soube resolver. Ele teve que tomar injeção para resolver a dor dele. E isso me dói como se assim, isso tivesse acontecido ontem, porque eu não soube resolver o problema do meu próprio pai. Mas tudo tem um porquê, tudo tem um motivo, e se não fosse isso tudo, eu não estaria aqui hoje, eu não tinha mudado toda a minha forma de atender, eu não tinha mudado toda a minha forma de pensar, e hoje eu não estaria ajudando e impactando várias vidas, várias fisioterapeutas espalhadas aí por todo o mundo, por todo o Brasil e fora do Brasil. Então assim, tem um porquê, mas ainda eu fico com um pezinho ali, com um pezinho atrás da orelha, né, com uma pulguinha aqui, mas que eu não consegui. Mas Deus sabe o que faz. Deus tinha outros propósitos aqui na minha vida. E eu sou muito grata por isso. Então eu sei o que é isso. A gente querer resolver a dor do paciente, a gente querer solucionar e a gente não conseguir. E tudo isso estava por quê? Eu já cheguei no meu pai, eu não sabia avaliar. Eu já cheguei no meu pai, já o quê? Pondo a mão. Então, por isso que eu falei, antes de pôr a mão no seu paciente, antes de você atender o seu paciente, você precisa saber descobrir todas as causas primárias dele. Antes da gente pôr a mão, a gente precisa investigar essas causas. E não é pensar só chegar naquele diagnóstico ali rápido, né? O paciente está com dor na lombar, no bumbum que irradia para a perna. Opa! Síndrome do piriforme. Nananina, não. Existem 10 causas, 10 alterações no corpo que gera essa dor. O meu paciente está com dor aqui no epicôndilo que irradia. Epicondilite lateral. Opa, eu já sei fazer um diagnóstico rápido. Nananina, não. Vai buscar saber. Às vezes, sabe o que ele pode estar? Ele pode estar com uma síndrome do túnel do carpo irradiando, com uma dor aqui referida no epicôndilo. Esse paciente, ele pode estar com pinçamento do nervo radial, do nervo mediano, do nervo ulnar, a nível aqui a nível do plexo braquial e com essa dor referida. Então é só você tratar esse pinçamento que a dor vai sumir. Às vezes nem é a epicondilite lateral. Então a gente também precisa saber fazer esse diagnóstico diferenciado, o diagnóstico fisioterapêutico. Isso tudo a gente consegue através dessa boa investigação.
Então, em todas essas estruturas do seu paciente, todas as articulações adjacentes ao local dolorido, então o local dolorido é o cotovelo. O que são as articulações adjacentes? É o punho, dedos, mão, ombro, todo o complexo do ombro, tá? Vértebras cervicais, vértebras torácicas. Isso tudo aqui são as articulações adjacentes. Em cada área, em cada articulação dessa, o que você vai avaliar, analisar? Você vai avaliar a mobilidade dessas estruturas, você vai avaliar como anda a parte ligamentar, tem ligamento frouxo, tem ligamento rompido, tem alguma coisa, tem alguma alteração nos ligamentos? Vai avaliar a contratura muscular, encurtamento muscular, fraqueza muscular, a presença, como está a congruência articular, existe pouca congruência articular, como está toda essa questão da congruência, isso tudo você tem que analisar. Esses 6 itens você tem que analisar em todas essas estruturas e também na articulação principal. Então a gente não pula o cotovelo. Além dessa articulação principal, além do cotovelo, a gente vem analisando todas as outras áreas. Isso é uma boa avaliação fisioterapêutica. Então, o início dessa avaliação, como eu falei, deve ser estratégica, com perguntas estratégicas, com perguntas focadas. Quando a gente faz essas perguntas focadas, essas perguntas estratégicas, você vai levantar várias hipóteses do que está acontecendo. Então, quais são as hipóteses? Bom, eu acho que ele tem perda de mobilidade da escápula, eu tô achando que ele pode ter uma fraqueza aqui do deltoide. Bom, você vai levantar todas essas alterações que você acha que está relacionado. O segundo passo é onde a gente vai fazer o quê? Análise completa dessas estruturas. Então, de quais estruturas? Da articulação principal e das articulações adjacentes. Esse é o segundo passo de uma boa avaliação fisioterapêutica. Nesse segundo passo, ele é composto por quê? Pelo quê? Testes ortopédicos, testes ali onde você vai analisar a mobilidade, vai analisar essas estruturas. Então, os testes ortopédicos, eu sempre bato aqui também na tecla, eles devem ser atualizados, devem ser testes comprovados cientificamente. Tem estudos comprovando? Ótimo, então vamos usar. Não tem? Tô na dúvida? Então não usa. Tá? Então sempre, por quê? Porque isso que vai te tornar referência diferente. É isso que vai te tornar o quê? Te colocar lá no topo. Porque você usa coisas que funcionam e não coisas no achismo. Você acabou aqui. A partir de agora você não vai iniciar um atendimento, você não vai pensar em atender alguém com achismo. Eu acho que ele tem síndrome, que ele está com epicondilite lateral. Eu acho que ele tem uma pouca mobilidade aqui da escápula. Eu acho que ele tem fraqueza do deltoide, então vou fortalecer deltoide. Não, acabou, não tem achismo aqui. Então a gente vai analisar. Vai através dos testes. Vamos também analisar o que? Aplicar o que? Testes de estresse dos nervos. Então, existe um pinçamento do nervo ulnar nesses pacientes, do nervo radial. Então, vamos fazer um teste de estresse no nervo para a gente poder descobrir se realmente esse nervo está sendo pinçado. Se sim, é uma forma que a gente vai tratar. É um ponto aqui de tratamento nesse paciente. Ótimo. Mas o que a gente faz nesse segundo item, na análise das estruturas? Vamos avaliar a força muscular. A força dos músculos aqui, os músculos adjacentes, eles estão fracos, estão fortes, como é que estão? E não é só no olho, não é olhômetro, eu acho que tá fraco, não. Eu olhei aqui e o paciente não consegue levantar o braço aqui, fazer uma flexão de ombro, é porque ele tá fraco, tá com fraqueza dos flexores de ombro. Não vamos no achismo, não chega de achismo, o achismo não resolve a vida de ninguém, você tem que ter certeza. Bom, eu avaliei aqui, eu apliquei o teste de força muscular e eu descobri que realmente meu paciente apresenta uma fraqueza de deltoide, comparado aqui o membro lesionado com o membro sadio. Realmente ele tem uma fraqueza. Aí sim você está falando o quê? De resultados reais, porque você investigou. Aí sim você está indo num caminho certo para se tornar referência, porque você não está chutando, achando.
E isso também vai te tornar mais segura na hora de tratar esse paciente, porque você vai tratar exatamente o que está fraco. E não vai ficar perdendo tempo fazendo exercícios, por exemplo, que não vai funcionar, não vai ter resultado nenhum na vida dele. Outro passo, nesse mesmo ponto, no segundo pilar, você ainda vai analisar nesses pacientes, vai fazer testes funcionais. Então, como está a funcionalidade do seu paciente em relação a essa alteração que ele apresenta? Ele está com alguma perda de funcionalidade? E medir, mensurar essa perda, tá? O terceiro pilar, o terceiro passo de uma boa avaliação é onde você vai raciocinar sobre esse paciente. E aí é o que eu falei no início, a epicondilite da Dona Maria vai ser diferente da epicondilite do Senhor Joaquim. Aqui que entra o grande detalhe, que é você raciocinar sobre todas as causas da epicondilite da Dona Maria e todas as causas da epicondilite do Senhor Joaquim. Aqui que você vai conseguir fazer um diagnóstico fisioterapêutico diferenciado. E esse diagnóstico ele pode ser diferente do médico, pode ser diferente de outros profissionais, porque você avaliou, você analisou todas as estruturas, você descobriu todas as causas primárias dessa dor. Esse vai ser o seu diagnóstico fisioterapêutico. É a partir daqui que você vai raciocinar sobre o que está acontecendo com o seu paciente. É onde você vai linkar tudo que você avaliou, tudo que você analisou até agora, você vai linkar essas informações e vai fechar o diagnóstico dele. Bom, eu descobri que meu paciente aqui com epicondilite, ele apresenta pouca mobilidade da escápula, ele apresenta pouca mobilidade das vértebras cervicais e apresentou aqui uma fraqueza do deltoide. Pronto. A causa primária da epicondilite lateral do seu paciente o deltoide fraco, a pouca mobilidade da escápula e pouca mobilidade da cervical. Essas são as causas primárias. Esse é o diagnóstico fisioterapêutico. Esse é o seu raciocínio clínico. Você descobriu o que está acontecendo, o que está gerando a dor dele aqui. Aí a gente entra no tratamento. O que você vai tratar nesse paciente? Concorda comigo que é fortalecer o deltoide porque você descobriu que ele está fraco, mobilizar essa escápula porque você descobriu que ela está com pouca mobilidade, mobilizar as vértebras cervicais porque você descobriu que está com pouca mobilidade. Fechou o tratamento da Dona Maria. E agora? Ela vai melhorar? Eu tenho certeza que ela vai melhorar. E ela não vai ficar 6 meses lá sentindo dor, 1 ano com aquela dor indo e vindo. E isso a gente vê muito nos pacientes lá, que tá jogando tênis. O movimento repetitivo. Mas o que acontece por trás desse movimento repetitivo? Ao ele fazer o movimento repetitivo, ele provocou lá a dor, lesionou, tá com a dor. Isso aí gerou, ele chegou, relatou para nós, chegou com a causa secundária, doendo lá no epicôndilo lateral. Essa é a causa secundária. Mas quais são as causas primárias? Quais são as alterações que a longo prazo estão compensando o epicôndilo? Ele está precisando jogar toda a energia, toda a força no epicôndilo para poder fazer o trabalho daquela estrutura, daquele músculo, daquela articulação que não está funcionando direito. Esse é o grande detalhe nesses pacientes. É você saber quais são essas alterações. É você saber analisar, descobrir o que está acontecendo ali para você vir tratando todas essas causas, uma a uma. E aí, quando você vem tratando todas essas causas, bingo! Você tem um resultado assim, ó, rápido. E aí que entra? Ai, quanto tempo vai demorar? Aí a gente precisa saber através de quantas alterações você tem, quais são essas alterações, e aí você consegue ter um prognóstico para o seu paciente, você consegue dar esse prognóstico. Então, de acordo com o que você encontrar, você vai poder dar essa certeza para o paciente. Se o tratamento dele vai durar 1 mês, né? 10 sessões, 20 sessões, quanto tempo vai demorar? Mas é você que faz, você que sabe esse processo. É você que vai dar esse prognóstico. Você é capaz de saber quantas sessões o seu paciente vai precisar. E não o médico. Médico não prescreve conduta fisioterapêutica.
Médico não fala quantas sessões vai durar o tratamento. Isso é coisa nossa, do fisioterapeuta. E é por isso que eu vou sempre aqui levantar essa bandeira e vou te ensinar a fazer esse prognóstico, a descobrir quantas sessões o seu paciente vai precisar através dessa investigação. Através da investigação detalhada da dor do seu paciente. Que é onde? Na base, no início. Quando a gente descobre o que o paciente tem? É na avaliação. Se a gente não sabe fazer essa boa investigação, tudo vai por água abaixo. Você vai tratar a causa errada, você vai tratar o problema errado do seu paciente não vai melhorar, ele vai continuar sentindo dor, não vai te indicar, você vai ficar se sentindo péssima profissional, porque a dor dele vai ficar indo e vindo, você vai realmente achar que a fisioterapia não funciona, vai querer desistir da profissão. Isso é quem já atua. Para quem não atua, ele nem começa, porque ele ainda fica com medo, achando que não vai conseguir dar conta. Então, quando você tem esse passo a passo, um método claro, que é o que eu uso aqui na minha prática clínica, que é o método roteiro da dor. É o que eu uso, é o que eu ensino para as fisioterapeutas da CFA. Esse método, quando ele te mostra todo esse passo a passo, o que é olhar, o que é aplicar, qual pergunta fazer. Quando você tem isso tudo aqui montado na sua cabeça, tudo ali te guiando, você consegue ter mais segurança para iniciar qualquer atendimento. Você consegue se sentir pronta, porque você sabe o que você vai fazer desde a primeira pergunta até o que você vai tratar. Então isso não te trava, isso te liberta, isso tira o seu diploma da gaveta. Beleza, gente? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do tema da aula de hoje. Eu espero que vocês tenham assim, explodido a cabeça aí e tá com todos os neurônios ativos e já tá com uma nova mentalidade, um novo raciocínio sobre esses pacientes com epicondilite lateral. E me conta aqui nos comentários qual foi a principal sacada que você tirou, qual foi a principal descoberta que você teve aqui na aula de hoje em relação ao tratamento desses pacientes com epicondilite lateral. E não se esqueçam, deixe o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha o vídeo com aquela físio que você conhece. Ajuda aí a gente a levantar esse canal, a levar informação de boa qualidade para as pessoas que estão precisando, a ajudar o máximo de fisioterapeutas a tirar os seus diplomas da gaveta. Porque sabe de uma coisa? Eu vou contar um caso, rapidinho, uma estatística aqui para vocês. Cerca de 100% de fisioterapeutas formadas que se formam hoje, 64% não atendem. Nunca colocam seu diploma em ação. Cerca de 64%. Só 36% hoje estão com seus diplomas em ação. 64% não. Então é muita gente que forma e nunca atende. E nunca coloca seu diploma em ação. É por isso que tem esse programa, é por isso que eu estou aqui, para poder trazer essas informações, para poder te mostrar o que você precisa fazer para você se sentir cada vez mais segura. E aí sim sair dessa estatística, não fazer parte desses 64% que nunca atendem. Beleza? Beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo episódio aqui do nosso programa Diploma em Ação. Coloca aí, toda terça e quinta às 18 horas sai um vídeo novo. Tchau, tchau.